Hoje, irmãos, eu gostaria de ministrar com você, na verdade é uma pergunta, né? O tema da nossa ministração hoje é uma pergunta. Você está firmado na verdade? Você está firmado na verdade? Você está firmado na verdade? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. E nós vamos compartilhar um texto que está lá no livro de Judas. Eu sei que tem muitos irmãos que talvez nem sabia que tinha um livro de Judas, né, na Bíblia. Mas, pastor, mas o livro de Judas eu não vou nem ler, porque Judas traiu Jesus. Mas deixa eu acalmar seu coração. Esse Judas não é o mesmo Judas que traiu, né, que vendeu Jesus. Esse Judas aqui é Judas, discípulo, mas é o discípulo que é irmão do próprio Jesus. Ei, pastor, tá aí, eu não sabia nem que Jesus tinha tido irmão. Pois teve muitos, né? A Bíblia menciona pelo menos 4 ou 5. Né? Lógico que Jesus nasceu da virgem, ou seja, ele é mais velho, amém? Mas depois Maria e José tiveram mais filhos. Um deles era Judas, outro Tiago. Esse livro de Tiago que tem aí na sua Bíblia é Tiago, irmão de Jesus, também discípulo, amém? Então tem Tiago e Judas, ambos eram irmãos de Jesus. Então esse livro de Judas foi esse irmão de Jesus que escreveu. Mas é interessante que Judas, sendo irmão do Messias, ainda assim teve uma reverência extraordinária. Você vê que na carta que Judas escreve, ele chama Jesus, ele se coloca, né, ali para com Jesus, não como o meu irmão Jesus, não, ele fala, eu, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mesmo sendo irmão de sangue de Jesus, ele, irmão de sangue não, né, porque Jesus foi gerado do Espírito, né, mas mesmo sendo irmão de Jesus ali físico, ele teve um reconhecimento e uma reverência com relação a Jesus. Então vamos ler lá, Judas capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Judas é um livro antes de Apocalipse. Você vai pega lá o final da Bíblia, volta um livro, vai encontrar aí o livro de Judas. Amém? Todos acharam? Como é só um capítulo, normalmente a gente fala Judas 11. Então você sabe que é o 1:11. Amém? Mas vamos ler o 1, Judas 1. Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. É interessante que Judas começa falando que é servo do Senhor Jesus Cristo, e ele fala algo aqui muito poderoso. Eu poderia pregar sobre isso aqui hoje, daria uma pregação poderosa, que ele diz que nós somos guardados em Jesus. Né? Eu não sei se os irmãos lembram, mas alguns domingos atrás eu ministrei para você aqui que nós, independente do que nós fazemos, independente do que nós praticamos, o Senhor sempre estará conosco. É como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados dentro de uma fornalha ardente. Eles eram 3, mas quando o rei Nabucodonosor viu, ele viu 4 pessoas lá dentro, porque a 4ª pessoa era o próprio Senhor ali com eles. Então o Senhor não é aquele que nos abandona, não é aquele que nos deixa. Você vê Daniel sendo lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que foi enviado um anjo ali para estar com Daniel, e o anjo não deixou que os leões devorassem Daniel. Isso é poderoso, porque mostra que o Senhor sempre está conosco. O salmista diz, se eu subo no mais alto monte, ali o Senhor está comigo. Mas se eu vou no mais profundo abismo, no vale da sombra da morte, ali o Senhor também está. Então você serve um Deus que nunca, jamais te abandonará, nunca, jamais te deixará. Você pode dar um aleluia aí bem alto? Ele não te deixa, Ele não te abandona. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus que
estará conosco por todo sempre. Então eu poderia pregar sobre isso, mas não é minha mensagem hoje. Versículo 2: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então é interessante nós entendermos que Judas está escrevendo para a igreja, amém? Todas as cartas que os apóstolos escreveram, né, e Paulo, que foi o que mais escreveu para as igrejas, porque foi o que mais abriu e mais acompanhou, são endereçadas às igrejas. Então aqui, essa carta que nós estamos lendo foi enviada para uma igreja, amém? E Judas está declarando: eu declaro misericórdia, paz, amor multiplicados para vocês. Agora preste atenção no verso 3: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, meu alvo nessa carta era escrever a respeito da salvação em comum que nós temos, que é por meio de Cristo, por meio do sacrifício, né? Eu estava com o coração para escrever sobre isso. Foi então que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então algo aconteceu, né? Judas estava querendo falar sobre a salvação, mas algo de repente mudou, e ele então foi impelido a escrever sobre algo, a exortar os irmãos de uma forma diligente, para que eles voltassem a desfrutar da vida do Evangelho, a desfrutar de uma vida pela fé, né? E algumas pessoas ali introduziram no meio da igreja, distorcendo o Evangelho, e Judas então decide chamar a atenção para corrigir esse problema que estava havendo ali naquela igreja, né? É interessante que ele fala aqui que ele usa a fé como um artigo definido. Mas que fé é essa que Judas estava falando? É a fé da justificação, né, por meio de Jesus Cristo. É a fé em Cristo, é a fé no próprio Senhor Jesus. É por isso que ele está falando que nós temos que lutar e batalhar para permanecermos nessa fé, para permanecermos crendo na mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? Agora, por que essas pessoas estavam distorcendo a verdade do Evangelho? No verso 4, ele fala um pouquinho, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, engano, mentira, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios dentro da igreja, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavrinha aqui, depois de homens ímpios, diz o quê? Que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha transformam aqui, no original grego, é metatieme. Metatieme. O que significa metatieme? Eles estão mudando, transformando, estão trocando, né? Essa é a palavra, é o significado dessa palavra. Eles estão trocando a mensagem da graça do nosso único Senhor Jesus Cristo por uma libertinagem. O que é a libertinagem? Eles estão usando a graça, estão usando o Evangelho para fazerem coisas erradas, para pregarem de uma forma errada, para declarar coisas erradas, estão usando o Evangelho para viver uma vida pecaminosa. Então, essa palavra aqui é o mesmo que, eu estava vendo alguém falando, né, isso, que é como se fosse um vira-casaca, né? É o termo mais próximo aqui para nós entendermos. O que é um vira-casaca? É aquela pessoa que ele tem um time de futebol, vamos supor que ele torce aqui para o São Paulo, que é o melhor time do Brasil. Ninguém falou nada, né? Flamengo, será se é o Flamengo? Ixi.
Não vamos entrar aqui nisso, né? Mas suponhamos que alguém torça para o Flamengo. Mas aí o São Paulo foi campeão. Aí ele fala, não, agora eu torço para o São Paulo. Mas aí o São Paulo perdeu. E aí agora ele fala na outra semana, não, agora eu sou Vasco. Não, agora eu torço para o Botafogo. Agora eu torço para o Corinthians. Entende? Esse termo vira casaca é justamente isso. Né? E no meio aí futebolístico, se alguém torce para um time hoje, amanhã ele torce para outro, esse é o termo, vira casaca. Ele mudou, ele trocou, né? E o que essas pessoas aqui fizeram foi isso. Eles trocaram de viverem uma vida inteiramente voltada para o Senhor Jesus, para viverem uma vida inteiramente debaixo do pecado, né? É o mesmo termo que Paulo usa para chamar a atenção dos Gálatas, lá em Gálatas 1, versículo 6. Vamos projetar aí, Gálatas 1, versículo 6. Olha o que diz, Gálatas 1, 6. Há essa mesma palavra, metatiteme, que é mudança. Olha o que diz. Gálatas 1:6. Está em Judas. Gálatas. Gálatas 1:6. Admira-me, olha o que Paulo fala para a igreja, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra passando ali é metatiteme, é a mesma palavra que nós lemos lá em Judas, né? Que palavra é essa? Me admira que vocês estejam mudando, trocando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão mudando, vocês estão virando a casaca. Vocês estão abandonando aquilo que mudou a vida de vocês por um evangelho, por um ensino que é da lei, é do merecimento, por algo que é totalmente abaixo, né? Paulo fala, decaíste da graça, vocês foram para um nível mais baixo. Vocês estão querendo agora fazer por merecer, né? Estão tentando comprar a sua salvação pelas suas obras, né? Então é a mesma mensagem aqui. Então nós temos, você vai ver aí em muitos lugares, né, ensinos em que as pessoas vão mencionar o nome de Jesus de uma forma muito, às vezes nem mencionam. São só técnicas, coaching, né? Hoje é a moda, né? Um treinamento. E aí, agora são os 10 passos para desfrutar de uma vida em alegria. 8 fórmulas disso, de prosperar. E aí deixou-se Jesus de lado. Mas a mensagem que nós precisamos pregar aqui, e que você vai ouvir domingo após domingo, é a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus para transformar as vidas. Amém, irmãos? No verso 11, lá de Judas, volta lá para Judas. Judas 1:11. Nesse verso 11 do livro de Judas, ele nos dá 3 características daqueles que distorcem o Evangelho. Ou seja, daqueles que viraram a casaca, que abandonaram o Evangelho do Senhor Jesus e estão sendo guiados por outra coisa. E nós vamos ver, de uma forma bem breve, sobre essas três características que o Judas fala, para que nós não desviemos do caminho que o Senhor nos chamou. Quantos querem aqui compreender isso comigo hoje? Aleluia. Então, Judas está falando, olha, eu queria falar para vocês sobre salvação, sobre a nossa salvação mútua, em comum, mas por causa de alguns problemas, porque alguns estão trocando o Evangelho do Senhor Jesus por outra coisa, eu queria pontuar algumas coisas. Aí ele fala que
Olha só, ai deles. Quando a Bíblia fala ai, irmãos, é um tipo de repreensão. Amém? Quando fala ai, é porque é ai mesmo. Se você entrar por aquilo ali, você vai doer, vai ser doloroso, vai ser difícil de permanecer. Então ele fala, ai deles, ai deles. Ai deles por quê? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Já nós vamos falar sobre isso. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Então são 3 coisas aqui que ele fala a respeito desse povo. Era um povo que prosseguiu pelo caminho de Caim. Era um povo que precipitaram no erro de Balaão, e era um povo que pereceram na revolta ou na rebeldia de Corá. Então, deixa eu lembrar para você essas 3 histórias de uma forma breve, porque senão não dá tempo, para você compreender o que eu quero falar nessa noite. Então, primeira coisa, aqueles que pervertem o Evangelho, ou que trocaram a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Cristo crucificado, por um outro tipo de ensino, eles estão no caminho de Caim. Quem foi Caim? Alguém sabe quem era Caim? Filho de Adão e Eva, irmão de Abel. Eu sei, só abrindo um parênteses aqui, eu sei que tem muita gente que não compreende, né? Ah, pastor, não entendo, mas tinha Adão e Eva, e nasceu Caim e Abel, depois lá na frente já diz que já tinha um monte de gente lá na terra. Como é que pode um trem desse? É porque a Bíblia não é uma história em quadrinhos, né? Como a gente pensa assim, só tinha Adão e Eva e agora Caim e Abel. Não, é porque a Bíblia pega alguns personagens mais importantes e decide falar sobre a vida deles, entende? Decide mencioná-los. Mas tem alguns, acredito, dos filhos aqui de Adão e Eva que não foram mencionados até esse momento. Eles não eram aqui criancinhas de 5 anos de idade, e eu creio que Adão e Eva depois tiveram muitos outros filhos. Naquele tempo não tinha entretenimento. O entretenimento era estar lá, o homem e a mulher, né? E eles com certeza tiveram muitos filhos, muitos filhos. Pastor, mas e aí? E aí que eles se relacionaram, no início não era pecado, né? Tiveram que se relacionar ali entre si, né? Depois, com a lei, se tornou pecado, né? De irmão, se relacionar com o irmão. Mas lá no início não tinha disso, entende? Então foi procriando, foi crescendo e avançando a partir de Adão e Eva. Mas eles tiveram ali muitos filhos. A Bíblia não fala, mas eu creio que eles tiveram ali muitos. Mas a Bíblia faz questão de mencionar Caim e Abel, né? E qual que é a história de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim e Abel, um era agricultor e o outro cuidava de ovelhas. E um dia, ambos trouxeram uma oferta para Deus. Então, Abel era adorador, sim ou não? Adorava a Deus, Abel? Quem acha que adorava, diga aleluia. E Caim era adorador, sim ou não? Sim, Caim era adorador, diga amém. Ele veio, ele trouxe uma oferta também. A Bíblia diz que Caim trouxe da sua lavoura, dos frutos ali que ele tinha plantado, do que ele tinha semeado. Abel trouxe um cordeiro, uma ovelha, para ser sacrificado. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não diz que se agradou da oferta de Caim. Ambos entregaram o primeiro. Era uma oferta de primícia. Se você entende a Bíblia, você vai ver que Deus valoriza muito a questão do primeiro, da primícia. Então, ambos estavam com o coração muito correto. Mas por que a oferta de Abel agradou mais a Deus do que a oferta de Caim? Naquela época, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles se esconderam. Vamos voltar um pouquinho a história para você entender. Se esconderam com medo de Deus.
E eles pegaram ali folhas para se cobrirem. Só que aquelas folhas não eram suficientes. O que Deus fez? Deus chegou e matou um animal, matou um cordeiro. E fez então a roupa ali de Adão e Eva. Eles foram então encobertos por a pele daquele animal. Quando nós lemos lá em Apocalipse 13, versículo 8, não precisa abrir, mas diz que o cordeiro morreu desde a fundação do mundo. O cordeiro aqui é Cristo. Ou seja, quando aquele animal morreu, ele estava representando o próprio Senhor Jesus. Quando Deus mata aquele animal, ele está encobrindo Adão e Eva com o seu sangue. Então, a mensagem de Caim, quando Caim então entrega ali dos frutos, é a mensagem o seguinte: eu não preciso do sangue, eu sou bom, eu não tenho pecado. Mas a mensagem que Abel passou é: Senhor, eu sou pecaminoso, mas eu sei que por meio do sangue eu posso ser guardado, eu posso ser protegido, eu posso ser preservado. Então a oferta de Abel agradou mais a Deus, porque era uma oferta que tinha derramamento de sangue. Você vai ver no Antigo Testamento que os pecados antes de Jesus vir, eles eram depositados no animal. Então, uma vez no ano, a pessoa tinha que se apresentar ali diante do sacerdote, que era uma espécie ali de representante, né, de Deus ali diante do povo. E eles então sacrificavam aqueles animais. E aí o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça daquele animal e sacrificava. Os pecados que tinha na vida daquela pessoa eram depositados sobre aquele animal. E aquele sangue que era derramado guardava aquela pessoa por um ano. Um ano ele ficava guardado de toda a maldição, por causa de um derramamento de sangue de um animal. Alguém pode falar: pastor, então hoje a gente precisa ainda continuar matando os animais? Colocando a mão em cima da ovelhinha e matando ela por causa dos nossos pecados? Não, porque a Bíblia diz que o cordeiro já foi imolado na cruz do Calvário. Jesus foi o cordeiro que morreu e que pagou a conta no nosso lugar. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Você tem, vamos supor, um cartão de crédito, né? Esse cartão de crédito, você vai passando e comprando coisas, mas ali ainda não está propriamente faturado, vamos dizer assim, debitada a conta, né? Aquele cartão que você passa vai ter uma data em que ele vai ser descontado o valor. Quando ele é descontado, chega o dia lá, é debitado da sua conta, aí sim aquele valor foi então quitado. No Antigo Testamento, quando as pessoas sacrificavam os animais, era como se fosse esse cartão de crédito sendo passado. Mas o dia que a fatura foi totalmente liquidada, foi quando Jesus bradou na cruz: o Cordeiro venceu a morte. Ele bradou: está consumado. Ele pagou todos os pecados, tanto daqueles que tinham sacrificado lá no Antigo Testamento, quanto cada pecado que eu e você cometêssemos. Isso é muita bondade, é ou não é, irmãos? Então o Senhor, Ele liberou provisão ali na cruz do Calvário. Ele liberou a bênção dEle ali na cruz do Calvário. Mas Caim, quando ele ofertou ali das plantas, né, dos cereais, ele não estava fazendo da forma como Deus tinha falado. Alguém pode dizer: pastor, mas depois lá na lei, tem sim a oferta de cereal. Tem. Mas antes da oferta de cereal, tinha a oferta de derramamento de sangue. Tinha que ter todo Israel, todo que era povo de Deus, tinha que sacrificar uma vez ao ano um animal. Era assim que eles faziam, é chamada de expiação pelo pecado. O pecado era perdoado naquele dia, entende? Então, Caim trouxe ali legumes, cereais, né? Foi o fruto do que ele trabalhou. Mas a Bíblia diz, se você ler lá em Hebreus 9, 22, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue.
Não existe forma de alguém ser perdoado por um pecado se não houver derramamento de sangue. Volto a dizer, não estou incentivando você a derramar sangue de animal nenhum. Jesus foi o Cordeiro vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que quando João Batista, não sei se você já leu essa passagem, mas a Bíblia diz que João Batista, que foi o que batizou Jesus, ele viu Jesus chegando. Quando ele viu Jesus ao longe, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, quando o homem traz o sacrifício de sangue, ele está dizendo, eu reconheço que eu preciso ser perdoado, eu reconheço que eu preciso do sangue, porque eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de algo para me livrar disso. Mas quando Caim chegou com as obras das suas próprias mãos, ele estava passando a imagem de que ele era bom, de que ele não era pecador, de que ele não precisava ser redimido, de que ele não precisava ser perdoado. E qual que é o princípio, então, o caminho de Caim, pastor? Que Judas falou que esses irmãos estavam entrando. Qual que é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o caminho de você andar pelo esforço próprio, de você achar que as obras que você faz podem te levar para Deus, que a forma como você age pode levar você ou não para Deus. Eu já vi tantos lugares as pessoas ensinando e dizendo, para você ser salvo, você precisa fazer isso, você precisa ser dizimista, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Não depende do que você faz, a salvação depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Quem está me entendendo? Então, tem um texto aqui eu queria ler com você. 1 João 3,11. Eu gosto desse texto. Para nós entendermos um princípio muito poderoso. 1 João 3,11. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Você vê que desde o início, o alvo era o quê? Ame o seu irmão, ame uns aos outros. Jesus veio falando o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Se tem algo que Deus valoriza, é você estar bem com o seu irmão, bem com os irmãos que cercam você. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Por que as obras de Abel eram justas? Você vai ver em outros textos lá em Hebreus, chamando Abel de justo. Por que Abel foi justo? Abel foi justo ou foi justificado por causa da sua oferta. Não quer dizer que Abel não tinha pecado, ele tinha, mas ele reconheceu que por meio do sangue ele poderia ser perdoado. Caim não. A Bíblia diz que Caim era maligno. As obras de Caim eram más. E o fato dele ser maligno, o fato dele ser mau, foi o motivo dele não aceitar Deus, receber a oferta do irmão e não receber a dele. Por inveja, Caim matou o seu irmão. Por inveja. Então, só para você compreender essa verdade, Filipenses 3,9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé.
1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, por meio de Cristo, nós recebemos santificação, nós recebemos sabedoria, nós recebemos justiça e nós recebemos redenção. Amém, irmãos? Você é justo pelo que Cristo fez por você na cruz. Você é feito filho de Deus por meio de Jesus. Então, Caim matou seu irmão porque as obras dele eram más, porque ele era maligno. Maligno. Quando nós confiamos na nossa própria justiça, no que nós mesmos fazemos, a nossa tendência é nos tornarmos como Caim. Quando nós achamos que vamos ser perdoados pelo que nós fazemos, nossa chance é de entrarmos no caminho de Caim. Mas quando nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, e entregamos a nossa fé inteiramente para o Senhor, então nós podemos ser perdoados. Quando é que você transforma a graça de Deus em libertinagem, em razão para pecar, como muitos falam, né? Ah, mas se eu falar da graça, eu estou dando razão para muitos pecarem, motivo para muitos pecarem. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando você pega essa graça e acha, então, que ela, agora, pelo fato de Jesus ter morrido por você na cruz, então agora eu posso pecar livremente, então agora eu posso fazer as obras malignas livremente. Mas a graça não é isso. A graça é você entender que você foi tão amado, que o Senhor foi capaz de perdoar você, independente do que você tem feito. Amém, irmãos? Você é muito amado por Deus. Confie na justiça de Deus. Então, o caminho de Caim, que Judas está falando aqui, significa que eles estão trazendo de volta o desempenho humano, as obras do homem, o produto das suas mãos, e não aquele que é para sacrificar, né? Por si mesmo, pelo seu pecado. Não, é algo que é um esforço natural, um esforço humano, sem derramamento de sangue, né? Algo que é o que eu posso fazer para Deus. Quantas pessoas têm feito a obra de Deus sem Deus, irmãos? Sem Deus. Esse é o caminho de Caim. É um caminho de um esforço natural, humano, né? Um esforço próprio. Qual que é o segundo ponto? É o erro de Balaão. Ele fala que essas pessoas também, além de estarem no caminho de Caim, estavam no erro de Balaão. Quem era Balaão? Balaão foi um profeta que Moabe, o rei de Moabe, Balaque, ficou muito preocupado, porque o povo de Deus, o povo de Israel, ia passar no meio das terras dele. E aí Balaque então resolveu contratar um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, para liberar uma palavra maligna sobre o povo de Deus. Essa história você vai ver, vamos ler um pedacinho dela, Números 23, versículo 7. Números 23, versículo 7. E esse Balaão foi contratado. Balaão é aquele da jumenta, que a jumenta falou, não sei se você lembra dessa história, né? Deus não permitiu que Balaão fosse, e mesmo assim Balaão foi. De repente um anjo foi colocado na frente dele, a jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu. Que coisa, hein? Muito ruim quando a jumenta tem olhos espirituais e o homem não tem. Até a burra viu, mas o ser humano não vê. Tem pessoas que são assim. Está todo mundo enxergando que ele está indo por água abaixo, mas ele não consegue perceber, não consegue ter olhos espirituais. Todo mundo sabe que ele está errado, que ele está num caminho ruim, mas ainda assim ele prossegue no erro. Depois Deus permitiu, falou, você quer ir? Vai. E Balaão então foi, para amaldiçoar o povo de Deus, amém, irmãos? Ele foi com o objetivo de amaldiçoar o povo. Então,
olha só o que aconteceu. Quando ele abriu a boca para amaldiçoar, olha o que ele disse. Números 23, versículo 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arão, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. E ele falou: vem, amaldiçoa-me a Jacó. Jacó é o povo de Deus, é Israel. Vem, denuncia Israel. Aí ele diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Esse aqui é o cara que tinha sido contratado para amaldiçoar. E ele cai em si e percebe: como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa? Como eu posso liberar uma palavra ruim sobre alguém que Deus libera a palavra boa? Não só isso, no verso 21, Números 23, 21, isso aqui eu acho poderoso. Diz assim: Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Preste atenção aqui, olha para cá. A Bíblia está dizendo que o Senhor não viu iniquidade em Jacó. Ele não viu pecado no povo dele. Não viu. O Senhor não está dizendo que não tem pecado em Israel. Tem pecado. Mas o Senhor decidiu não ver o pecado em Israel. Por causa de quê? Do princípio que eu te falei lá no início. Uma vez no ano tinha derramamento de sangue. E o Senhor então decidia não ver o pecado de Israel. Esse povo tinha pecado? Esse povo murmurava, irmãos. Esse povo era rebelde. Esse povo se levantava uns contra os outros. Esse povo reclamava de Deus. O maná caía do céu. Eles falavam: só tem isso aqui? Deus só sabe fazer pão. Deus só sabe fazer maná. Só tem essa farinha aí para a gente comer. Não tem nenhuma carnezinha. Aí Deus manda codorna. Eles falam: acabou, só tem codorna agora. Deus foi capaz ainda de fazer a vontade muitas vezes do povo. Abençoou o povo. Era um povo pecaminoso. Mas o que Balaão, o profeta que veio para amaldiçoar, falou? Deus não viu iniquidade em Jacó. Deus não viu iniquidade no seu povo. Deus não viu pecado no seu povo. Por que Deus não viu? Por causa do sangue que estava sobre o povo. Deus não viu. Pastor, mas se um animal era sacrificado e o pecado era encoberto, e hoje? Hoje você pode entrar com confiança diante do Senhor, porque o Senhor Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. O Cordeiro foi imolado na cruz. Quando Jesus morreu ali, irmãos, Ele estava nos dando vida. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, mas você é muito amado por Deus. Você é tão amado por Jesus, que mesmo antes de você nascer, Jesus já tinha morrido por você. Jesus sabia que você não ia ser uma florzinha de Jesus o tempo inteiro, que você ia ser alguém difícil, pecaminoso, cheio de falhas, complicado. Jesus sabia disso? Sabia, mas ainda assim morreu por mim e por você. Esse é o amor de Jesus por nós. Pastor, mas eu não entendi, qual que é o erro de Balaão? O erro de Balaão foi achar que Deus podia amaldiçoar, porque o povo tinha falhado, porque o povo era rebelde, porque o povo era pecaminoso, então Deus podia amaldiçoar o povo. Preste atenção, uma vez que a bênção de Deus está sobre a sua vida, maldição nenhuma pode ser lançada sobre você. Você não precisa ficar com medo de macumba, você não precisa ficar com medo de... Eu lembro uma irmã uma vez lá em Guaraí, que ela estava conosco há um tempo, e aí ela descobriu que uma macumbeira mudou ali para o lado da casa dela. E ela ficou atribulada. Falou: pastor do céu, agora eu tenho que mudar de casa, porque eu tenho uma macumbeira morando, meu Deus, é vizinha, meu pai do céu. E esses dias eu passei na frente da casa dela, tinha um livro da capa preta, ai, ai, ai.
Eu falei, irmã, bota o livro da capa preta seu também lá, que é a Bíblia. Ela vai ter muito mais medo do seu livro da capa preta do que você do dela. Pastor, mas ela invoca não sei quem. Pois é, mas você invoca o Deus de Israel. Você invoca o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Aí ela foi falando, né? Pastor, mas esse povo faz macumba e o povo fica doente, pega câncer. Aí eu falei, pois é, mas você serve um Deus que cura mortos, ressuscita mortos, que pega no leproso e a lepra vai embora. Nós não precisamos ter medo de macumba. Um dia, uma irmã daqui falou, pastor, está dando tudo errado na minha vida. E eu descobri por que era. Eu falei, o que foi? Não, esses tempos agora fomos lá na nossa casa, tinha um sapo com a boca costurada. Eu fiquei curiosa com aquele trem, estava meio ruim o cheiro. Eu falei, gente, isso aqui vai ser macumba. Na hora que eu abri a boca do sapo, tinha um papel enrolado com o meu nome e o nome da minha família. É por causa disso que está dando tudo errado. Agora, o que será de mim, pastor? O que eu vou fazer, pastor? Eu falei, minha irmã, você vai pegar esse sapo primeiro, joga ele lá para os cafundó do Judas, que ele só está fedendo lá. Mas não há maldição que pode pegar em você. Mal nenhum pode alcançar você. Depois você pode continuar lendo esse texto. Contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale macumba. Balaão subiu para amaldiçoar, saiu só palavras de bênção. Esse povo é de Deus, não tem pecado neles. O povo abençoado. O cara foi pago para liberar palavras de morte, mas só liberou palavras de vida. O macumbeiro pode ser pago para lançar palavras de morte sobre você, mas quando ele for fazer a macumba, não vai dar certo, ele vai liberar vida. Porque não vale encantamento sobre você. Se naquele tempo a macumba não pegava no povo de Israel, ainda mais hoje, porque Jesus já morreu por mim e por você. Então pare dessas bobagens. Para de temer o diabo é que está tremendo de medo de você. Nós somos guardados pelo Senhor, irmãos. Não ande pelo erro de Balaão. Não ande pelo erro de Balaão. Nenhuma maldição pode pegar em você. Pastor, mas tem dia que eu estou ruim. Pois é, mas o sangue foi derramado. Mas tem dia que eu falho, todo dia nós falhamos e pecamos. Ninguém aqui pode dizer que não peca. Todos nós pecamos. Pois é, mas o sangue de Jesus já liberou perdão sobre você. Quem crê nisso, diga aleluia. Então todo aquele que pensa que Deus nos abençoa por causa das nossas obras, ou nos amaldiçoa por causa das nossas obras, ainda está no erro de Balaão. Balaão olhou e falou, esse povo aqui é murmurento, reclamador. Então a maldição pode pegar neles. Mas ele subiu para amaldiçoar. E o que ele fez foi só liberar palavras de bênção. E por último, eu quero encerrar aqui, falando sobre a revolta de Corá, ou a rebelião de Corá. Foi a última menção de Judas, lá no verso 11. Ele diz que esse povo estava no caminho de Caim, no erro de Balaão e na rebeldia ou na revolta de Corá. Quem foi Corá? Corá era um dos homens que viveu ali no tempo de Moisés e de Arão. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, de Faraó. Os irmãos conhecem, o mar abriu, o povo passou, ficou ali no deserto. E se levantou um homem chamado Corá. E Corá se levantou falando algumas coisas contra Arão e contra Moisés. Números 16, verso 3. Olha o que diz. Olha o que Corá falou para Moisés e para Arão. Basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Olha o que Corá está falando. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor?
Olha para cá. Esse grupo que veio até Moisés, eles estavam alegando algo errado? Sim ou não? Não, eles estavam falando, o povo é santo, sim ou não, irmãos? É ou não é? Até o macumbeiro Balaão falou que o povo era santo. Ele está falando algo errado, sim ou não? Não, ele está falando certo, o povo é santo. A congregação é santa. Mas aí quando ele fala assim, por que vós se exaltais sobre a congregação? Ele estava difamando a liderança de Moisés e de Arão. Ele estava dizendo o seguinte, vocês estão se colocando acima de nós. Nós todos aqui somos ministros. Não precisamos de pessoas como vocês que se colocam acima. Não precisamos de liderança, não precisamos de alguém à frente. Ou seja, eles até estavam falando no início algo que era correto, mas depois desmereceram a liderança. Desmereceram aqueles que Deus tinha colocado sobre a vida deles. Não basta falar a coisa certa. É preciso ter uma posição correta também diante das coisas de Deus. Quantas vezes eu vi irmãos falando mal da igreja? Fala mal da igreja. Irmão, quando você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. E quando eu digo igreja, não é a placa videira, não. Igreja é o irmão que está aí do seu lado, diga aleluia. Quando você fala mal do irmão que está aí do seu lado, você tem que tomar muito cuidado. Porque ele é muito amado de Jesus. Ele é muito perdoado por Jesus. Muito guardado por Jesus. Quantas pessoas já chegaram para mim mesmo, falando coisas absurdas para mim. Pastor, eu acho que você é isso, você é aquilo. Falei, aleluia, ainda bem que Jesus pensa diferente. Não estou muito preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Ninguém aqui é flor que se cheire. Todo mundo é difícil. Quantos aqui eu já tive paciência de lidar, de exortar, de ir, de ajudar, de ligar, de conversar. Mas às vezes os irmãos não têm a mesma paciência conosco. Acham que nós não somos seres humanos. Entende? Então, a rebelião na Bíblia, irmãos, ela procede inteiramente do inferno. Tanto é que Corá, Datã e Abirão, que era esse grupo que se levantou contra Arão e contra Moisés, porque o que eles estavam dizendo era o seguinte, nós não precisamos de vocês, nós não precisamos de sumo sacerdote. Por que, Arão, que você é o sumo sacerdote? Eu posso ser o sumo sacerdote aqui, eu não preciso de sumo sacerdote. Vocês estão se levantando diante do povo, engrandecendo o nome de vocês. Essa era a alegação de Corá, Datã e Abirão. Moisés foi orar, falou, Deus, ele está falando algo aqui, e aí, o que o senhor diz? Falou, não, tudo bem. Se eles estão dizendo que não precisa de sacerdote, fala para eles pegarem um incensário, que era só o sumo sacerdote que podia pegar. Fala para eles pegarem um incensário e oferecer e acender diante de mim. Só faça isso, o resto eu vou cuidar. Falou, Corá, já que você está dizendo que não precisa de sacerdote, Deus nomeou Arão como sacerdote, mas você está dizendo que foi eu que levantei ele? Você está dizendo que eu que levantei esse líder aí, porque eu gosto dele? Você está dizendo que foi eu que intitulei ele? Então, faça você o serviço de Arão. Pega o incenso e acende diante de Deus. Só tinha um problema. Quando alguém acendia um incenso diante de Deus e não era o sumo sacerdote, Deus vinha e julgava. Julgava o coração. Julgava a atitude interior daquela pessoa. Qual foi o resultado? A Bíblia diz que o inferno abriu. A terra abriu, eles caíram vivos dentro do inferno. Pode ler lá. A Bíblia diz que a terra abriu e eles caíram dentro do inferno. Não teve nem tempo de ser julgados. A rebelião procede do Hades, do inferno. Por quê? Deus abomina a rebeldia. Abomina. Corá, Datã e Abirão foram engolidos naquele dia.
por causa da atitude do coração. Pastor, mas eu não entendi. Qual foi a rebeldia de Corá, Datã e Abirão? A rebeldia foi de não reconhecerem o representante, de não reconhecerem o sumo sacerdote Arão. Quem que é o nosso sumo sacerdote hoje? Não sou eu não, viu? Graças a Deus. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele foi o intermediário entre nós e Deus. Ele é o nosso representante diante de Deus. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer ir até Deus, você tem que passar por Jesus. Jesus é o representante. A Bíblia diz também que não há mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Só Jesus pode interceder por você. Só Jesus pode se colocar no seu lugar diante de Deus. Ele é o único caminho. O único caminho. Não existe outro. Não há outro acesso para Deus se não for por meio de Jesus. Não tem como alguém ser salvo se não for por meio de Jesus. Só há salvação por meio dele. Mas Corá não reconheceu isso. Deus reconhece o princípio do sumo sacerdote, o princípio do representante. Quando Golias chegou ali diante do povo de Israel, afrontando, falando: cadê, não tem homem aqui não, para brigar comigo? Chama um homem aí para brigar aqui. Ele era um gigante, mais de 6 côvados de altura, enorme, quase 4 metros de altura, a altura dessa pilastra aqui, ó. E ele estava brigando, chamando: cadê, não tem ninguém para vir aqui comigo não, para representar esse povo? A Bíblia diz que um jovenzinho chamado Davi viu aquele gigante afrontando o exército de Deus e ficou irado. Ele falou: quem esse gigante está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Se ninguém for Saul, que Saul era o rei, eu vou contra ele. Mas eu vou dizer: ele vem contra mim com varas e lanças, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que aconteceu? Davi tentou, Saul falou: não, então vai, ninguém tem coragem, vai você. Só que usa minha armadura, Davi. Davi tentou, colocou: não dou conta desse trem não, vou arrancar. Eu não vou confiar em armadura. Foi lá no ribeiro, no rio, num córregozinho, pegou 5 pedras lisas, pegou sua funda. A primeira pedra que ele rodou e jogou, encravou na testa de Golias. O gigante caiu por terra. Ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Naquele dia, Israel venceu a guerra. Mas o representante era Davi. Não precisou os guerreiros ali todos batalharem, não. Tinha um representante de cá que era Golias e um representante do povo de Israel de cá que era Davi. Davi estava representando o povo de Deus. Quando você é representante diante dos céus, representante do Senhor, você pode ter certeza, muralhas não ficarão de pé. Muralhas vão cair por terra. Não há uma briga que o Senhor perdeu. Não há uma batalha que o Senhor Jesus, que o Senhor dos Exércitos deixou, foi vencido. Não há. A não ser aquelas que o Senhor teve que usar e permitir para ensinar algo para o povo. Mas Ele permitiu isso. Mas as guerras que o Senhor travou com Israel, nenhuma delas teve vitória inimiga. Nenhuma. Todas elas houve vitória. O Senhor saiu vitorioso. Sabe por quê? Nós servimos um Deus que é vitorioso, que é poderoso. Mas a melhor notícia que eu tenho para você hoje é que você não precisa ficar preocupado como que Deus vê você mais. Porque quando Deus vê você, Ele vê o seu representante, que é Cristo Jesus.
Você não precisa mais ficar preocupado. Será se Deus vai me ouvir? Será se a resposta vai vir? Será se eu fui digno essa semana? Será se eu posso levantar minha mão para pedir algo para Deus? Será porque eu fiz algo muito ruim? Eu falhei, eu fiz algo muito ruim? Será? Jesus, de uma vez por todas, Ele pagou o preço no meu e no seu lugar. E quando Deus olha para você, Ele vê o próprio Cristo. Se Cristo é abençoado, você é abençoado também. Se Cristo é próspero, você é próspero também. Se Cristo é amado, você é amado também. Se Cristo é perdoado, você é perdoado também. Se Cristo morreu por você na cruz, Ele morreu para que você hoje não precisasse morrer mais. Se Cristo sofreu feridas, dores na cruz, foi para curar você, para que você não tivesse mais enfermidade sobre a sua vida. Portanto, creia no representante, creia naquele que te representa, creia naquele que guarda você. A Bíblia diz lá em 1 João 4, 1 João 4,17: assim como Ele é, tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Do jeito que Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus é santo, você foi santificado nele. Jesus é próspero, você foi próspero, foi feito próspero nele. O sinal de que o ministério de Arão havia sido escolhido por Deus é que esse ministério floresceu. Em outras palavras, o Senhor vai liberar vida sobre você, uma vez que você confia no sacerdote. Esses dias eu estava me perguntando, por que Deus escolheu Arão como sumo sacerdote, o representante do povo? Se Moisés é que libertou, Moisés é que estava ali, na liderança, na frente, por que Arão, a família de Arão é que foi escolhida? Eu imagino que é porque Moisés foi criado no palácio, Arão foi criado no meio do povo. Moisés nunca recebeu um açoite de Faraó, Arão recebia talvez todos os dias junto com o povo. Moisés estava no palácio, Arão estava junto com o povo, sofrendo as dores, pegando tijolo, porque eles eram escravos sofriam. No Egito o povo sofria, o povo de Deus estava ali, debaixo da mão forte de Faraó. Faraó pegou pesado com o povo, e Arão estava junto. Pastor, o que isso tem a ver? Para ser sumo sacerdote, tinha que entender a dor do povo. Para ser sumo sacerdote, tinha que ser do povo, tinha que saber as dificuldades do povo, e Moisés não sabia do que o povo tinha passado, as dores, as lutas. Talvez você fala, pastor, mas Jesus também não sabe as minhas dores. Aí que você se engana. Jesus era rei do trono, dos céus. Ele se fez homem, se fez escravo, se fez homem como eu e você. Ele sofreu as dores que eu e você passamos. Ele sofreu os testes que eu e você sofremos. E agora, quando Jesus vê as suas fraquezas, Ele entende, porque Ele é o seu sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é o representante que é aceito diante de Deus. É muito amor um Deus deixar o seu trono, deixar a sua glória, para vir e se fazer carne, se fazer homem, para se entregar no nosso lugar. Oh, Jesus. Eu sei que talvez o evangelho, a mensagem que você tem ouvido nesses dias, nesses anos da sua vida, é justamente o oposto ao caminho de Caim. É que você precisa fazer coisas com as suas próprias mãos. É totalmente o oposto do que nós temos pregado. É o caminho, muitas vezes é o erro de Balaão, de você achar que porque você errou, porque você teve um momento ruim, um dia ruim, você agora não é mais aceito diante de Deus. Ou às vezes é a rebeldia de Corá, de não reconhecer que existe um sumo sacerdote, que existe um representante. Mas hoje eu gostaria de juntos convidar você a ficar de pé no seu lugar,
e nós vamos declarar: Senhor, Tu és o nosso representante, Tu és o nosso vitorioso, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que eu imagino. Tu és aquele que pode liberar bênçãos sem medida sobre a minha vida. Tu és aquele que me guia, Tu és aquele que me guarda, Tu és aquele que me protege, Tu és a cura, Tu és a proteção. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos declarar essa canção diante do Senhor. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.